Bom, muito obrigada pelo convite, Michel. É um prazer voltar para casa e eu frequentei essas cadeiras não as novas da Terezinha, mas é um prazer muito grande. Então eu vou falar para vocês dos projetos que eu me aventurei agora na vida contratada como pesquisadora no Hospital Sírio-Libanês. E acho que no ano passado eu vim aqui falar para os calouros da pós-graduação sobre a pesquisa fora da academia, né, num instituto de pesquisa. Então eu trouxe uma breve introduçãozinha sobre o que é fazer pesquisa dentro de um hospital e depois eu discuto um pouco dos resultados desses projetos que eu vou apresentar, tá bom? Então qualquer dúvida vocês podem levantar a mão, interromper, não tem problema nenhum. Então, o Michel me pediu um título para minha aula, então eu fiz um título bastante abrangente, tá, para tocar no grande tema. E então ele é bastante genérico, mas é porque eu justamente queria dar um panorama geral para vocês, tá? Então, vou falar da pesquisa translacional, definir um pouco o que é, e depois vou falar dos projetos que envolvem a identificação de biomarcadores de resposta ao tratamento do câncer. Bom, então primeiro eu queria discutir com vocês o que é a pesquisa translacional, né? Então esse é o objetivo, a finalidade da pesquisa lá no Sírio-Libanês. Me desculpem se às vezes eu possa parecer um pouco propaganda corporativa, mas eu quero muito trazer para vocês esse lado da pesquisa fora da universidade no Instituto de Pesquisa como uma alternativa. Porque eu me lembro que quando eu estava sentada nesses bancos dentro da pesquisa do doutorado, era muito difícil a gente visualizar o papel do pesquisador fora da universidade. Tá? Então, assim, eu acho que isso não deve ser novidade para vocês, mas a pesquisa translacional, ela é basicamente a tradução, né? Aqui a gente cunhou o termo pesquisa translacional de uma má tradução do inglês, seria então a pesquisa traducional, que tem como finalidade principal melhorar os resultados em saúde. Tá? Então, é a tradução daquilo que a gente faz na biologia básica, na ciência básica, para a prática clínica. Então, tem aquela expressão famosa que é from bench to bedside, que é da bancada, né, da ciência experimental para a cabeceira, né, pensando na cabeceira do doente ou do paciente internado. Enfim, em qualquer condição patológica. Só que essa tradução, né, da biologia básica para a prática clínica, ela passa por uma outra etapa, que seriam os ensaios clínicos. Então, a pesquisa traducional, né, a translacional, ela se insere nessa tradução da pesquisa básica para os ensaios clínicos, identificando aquilo, potenciais alvos que são viáveis, né, para a gente, depois a experimentação em animal, teste em humanos, né, e por fim os ensaios clínicos, tá, e como que a gente traduz aquilo que de fato é viável sob o ponto de vista clínico, né, para a prática. Então, novos alvos terapêuticos, novos protocolos de tratamento, novos exames. E a pesquisa translacional, ela então está aqui, nesses dois meios, de maneira bem simplificada. E aí eu quero chamar a atenção de vocês de um papel muito importante aqui, que é o corpo clínico. Então, a gente só consegue transformar aquilo que a gente faz em ciência básica para a prática clínica com a participação dos médicos, certo? São os profissionais da saúde, né, essencialmente os médicos ou fisioterapeutas, dentistas, aqueles que aplicam esses novos protocolos, que prescrevem as novas drogas, que vão de fato dar valor e conseguir implementar isso. Só que isso então, a pesquisa traducional, ela é uma via de duas mãos, não adianta a gente andar só nesse sentido. A gente precisa de uma participação ativa do corpo clínico para essas duas etapas, né? Tanto para propor novos ensaios clínicos, então dentro de um hospital não é um pesquisador da área básica que vai propor um ensaio clínico, vai ser um médico, certo? Ou um fisioterapeuta, ou um dentista, né? Vai ser um clínico. E
mapeando esses novos protocolos, identificando, né, questões que são importantes de passarem por essa etapa para que sejam aplicados, eles também vão propor questões para a gente voltar lá na bancada, testar, e de modo que isso vai chegar de volta na prática clínica. Então, é uma via de duas mãos, certo? Então, por que eu trouxe isso? Que é para mostrar para vocês que a pesquisa dentro de um hospital, ela é um ambiente ideal para que essas interações ocorram, tá? Então, a gente vai ter o corpo clínico, a gente tem, pelo menos lá no Sírio-Libanês, um centro de pesquisa básica, tá? A gente tem uma grande equipe de pesquisa clínica e um corpo clínico altamente qualificado ou que procura se qualificar, também procurando a sua formação dentro da área da pesquisa, tá? Então, o Instituto de Ensino e Pesquisa lá do Sírio-Libanês, ele procura integrar ensino, pesquisa e a assistência. E aqui eu me refiro à assistência ao atendimento do paciente. Então, a gente tem vantagens e desvantagens, né? Então, aqui eu fiz uma baita propaganda, mas a gente tem um monte de coisa chata de estar dentro de um hospital. Então, a gente tem que seguir normas, obedecer às acreditações, todos aqueles ISO, não sei qual lá. Então, a nossa atividade de pesquisa, por vezes, tem que se deparar com muita burocracia. Mas isso faz parte da gente fazer pesquisa fora de um ambiente acadêmico. E uma questão também que é do cotidiano do pesquisador dentro do hospital é o fato da gente se mostrar importante. Então, assim, por vezes a gente tem um corpo clínico não jovem e tal, assim, um pouco resistente, né, às novas pesquisas, aos novos protocolos. Então, a gente tem que estar constantemente fazendo um corpo a corpo, dizendo, olha, isso é relevante, isso é importante, né, mapear, né, um projeto que a longo prazo pode ter um impacto grande na vida dos pacientes. Então, dentro desse ambiente aqui, todas essas interações ocorrem. Então, só continuando um pouquinho da propaganda, né, lá a gente tem um programa de residência médica, né, tem a pós-graduação Lato Sensu, Stricto Sensu, mestrado e doutorado em Ciências da Saúde. É um programa bastante jovem. Eu me cadastrei como orientadora em 2018, tá? Então ele surgiu em 2013, então a gente tem uma nota baixinha, tivemos uma penca de bolsas contingenciadas também. E interessante que a gente tem uma iniciativa de coleta de amostras biológicas, então o Sírio tem um biobanco, funcionários, pessoas contratadas para isso, e um centro de pesquisa clínica com... São poucos estudos para o tamanho do hospital e da qualificação do corpo clínico, né? Mas atualmente a gente tem 30 estudos ativos, né? Com não sei quantas indústrias farmacêuticas, né, sediadas, bancando o estudo clínico lá. E o Centro de Pesquisa Translacional, que é onde eu estou. Eu pertenço aos 10 pesquisadores que são contratados como dedicação exclusiva, tá? A gente tem um corpo técnico muito qualificado que ajuda nos ensaios de biomol, modelo animal, e mais de 30 alunos de pós-graduação. Tá? Todo mundo lá dentro do Centro de Pesquisa Translacional. A gente tem muito mais alunos ligados à pós do que esses. Esses são aqueles orientados por parte desses 10 pesquisadores e, eventualmente, outros clínicos que também atuam na pós. Bom, então, depois que eu descrevi esse ambiente ideal para pesquisa, como que é o papel, então, do cientista dentro dessa instituição, né? Eu posso desenvolver qualquer projeto de pesquisa que me der na telha, ou eu tenho algum que seguir um pouco ordens institucionais. A gente fica no meio termo, tá? O que é importante? Se você se vincula, se filia a uma instituição como essa, você vai ter que procurar dirigir os seus projetos de pesquisa para o objetivo do hospital. Então, pelo menos eu falo da minha própria experiência. Então, uma vez contratado, eu vou mapear questões que são relevantes dentro da área da oncologia. O que eu posso fazer dentro de um hospital com todos esses recursos que a gente tem e onde que a minha expertise contribui, tá? Então, eu tenho a formação na área da genética humana,
fiz bastante bancada, aprendi bastante da bioinformática e agora, como é que eu vou utilizar essa expertise? Então, tem um ambiente acadêmico bastante fértil lá no Sírio. Então, a gente tem, né, para mapear essas questões relevantes, a interação, né, esse corpo a corpo com os clínicos e alunos e residentes, trazem bastante questões à tona. Então, tem muitos projetos que surgem de reuniões científicas que são rotina lá no Sírio. Então, a gente tem estudos clínicos, né, que a gente acompanha os resultados da pesquisa clínica, e eu posso propor, por exemplo, ensaios moleculares e análises de dados para responder questões relacionadas a estudos financiados pela indústria farmacêutica. Tá? A gente tem reuniões semanais da pesquisa experimental, a gente faz Journal Club de Medicina Translacional com os residentes da oncologia clínica, então é muito interessante ver. Eles não são alunos de pós-graduação, então eles têm bastante deficiências na área de biologia molecular, genética. Então a gente tenta preencher essas lacunas e melhorar a formação do corpo clínico que é incipiente, né? E aí aqui tem uma coisa muito legal que eu lembro da época de estar aqui no Genoma, da gente também ter esse esforço grande de cooptar os clínicos, né, para participar, entender doença genética, doença rara, né? Acho que agora mudou bastante esse cenário. Mas aqui a gente tem, então, como uma obrigatoriedade semanal, o que chama de Molecular Tumor Board, que é discussão de caso clínico em que o paciente tem teste genético feito. Então, você tem um caso clínico muito difícil de tratar, o paciente não está respondendo a uma droga ou a outra, o clínico prepara o caso, traz para a reunião e a gente discute, bom, o que saiu do resultado do teste molecular? Essa mutação é indicada, que terapia-alvo? Esse paciente não vai responder, não adianta. Então, essas reuniões são muito importantes para fortalecer a conduta clínica e a formação dos próprios alunos de pós-graduação que estão ali tentando entender como que é o tratamento dessas doenças e, eventualmente, mapear questões que possam virar projetos de pesquisa. Tá. Então, tem uma série dessas reuniões científicas, né? Não vou citar todas. Bom, então agora entrando um pouco na área, onde estão essas questões relevantes, então, em oncologia, que a gente tenta mapear dentro desse contexto, tá? Então, a própria maneira como o câncer mudou o tratamento ao longo dos anos, né, já nos jogam, né, em potenciais, em uma série de perguntas que estão aí prontas para serem respondidas, né? E é um campo muito competitivo, então para a gente é muito difícil você desenhar um projeto muito grande, porque isso, tanto as indústrias farmacêuticas ou os outros hospitais lá fora já estão se debruçando sobre elas, então a gente tenta justamente achar um diferencial nessa discussão com o corpo clínico. Então aqui só para dizer que eu vou enviesar a apresentação para dizer que essas questões relevantes estão relacionadas ao tratamento do câncer. Então, eu classifiquei aqui em 3 grandes blocos, né? Quimioterapia e radioterapia, que todo mundo conhece como tratamento tradicional, além, né, da cirurgia. A gente está falando aqui em terapias medicamentosas. E as questões, né, inerentes, e assim, muito superficialmente, do que cada uma dessas formas de tratamento trazem. Então, quimio e radioterapia ainda é muito utilizada. Uma grande parcela da população que não tem acesso, eventualmente, a essas drogas caras, que são as terapias-alvos e imunoterapias. Então, ainda existem muitas questões importantes para serem respondidas com relação a efeitos colaterais, como que a gente pode potencializar o efeito dessa droga, inclusive da radioterapia, tá? As imunoterapias, que são a bola da vez, que vocês devem ter ouvido falar do Prêmio Nobel, né, que mudou radicalmente o tratamento de doença metastática, especialmente câncer de pulmão e melanoma, tá? Só que são terapias caríssimas, alto custo, tá? E de forma geral, assim, muito simplificadamente, só 30% dos pacientes têm um benefício duradouro. Então, urge a gente descobrir o que faz um paciente responder a esse tratamento antes mesmo da gente administrar ele, tá? E com relação a terapias-alvos, que são aqueles inibidores específicos daquelas vias de sinalização, de transdução em câncer, que a gente decora na aula de biomal do gene,
Então, essas terapias-alvos foram quem trouxeram os primeiros, a relevância de fazer teste molecular, diagnóstico genético de câncer. Você traça o perfil de mutação somática desses tumores e com base da mutação que você encontra, você administra uma droga ou outra, né? Você sabe se ele vai responder ou não. Então, não só a identificação de novos alvos, mas você aprimorar o diagnóstico molecular e genético para você poder administrar essa droga. Então, todas essas formas de tratamento nos trazem uma questão principal, que é a gente precisa quantificar os processos biológicos relacionados à resposta a esses tratamentos, né? Ou a suscetibilidade à resposta a esses tratamentos. E aí, então, a gente define o que são os biomarcadores. E aí, aqui no caso, eu estou chamando biomarcador molecular. Então, com base em perfil molecular do câncer. Que é basicamente você traçar um perfil molecular ou do tumor ou do próprio indivíduo, né? Do genoma germinativo. Com base nisso, você identifica marcadores prognósticos de resposta, né? De sensibilidade ou resistência às drogas. E aí você define sua conduta terapêutica. Então, qual que é o racional da identificação de biomarcadores? É você estratificar melhor os seus pacientes para melhorar o benefício do uso dessas drogas, tá? Tá aqui tudo bem? Então agora eu vou trazer para vocês 2 blocos de projetos que eu me envolvi, que é a identificação de biomarcadores moleculares, né, mais relacionados à resposta ao tratamento. E aqui eu vou trazer formas de tratamento que são eventualmente peculiares de um grupo de pesquisa, um grupo de clínicos que adota essa conduta terapêutica. Não necessariamente é um protocolo padrão no mundo inteiro. Então, especificamente o que eu vou falar para vocês é sobre câncer de reto, tá? De um protocolo de tratamento que foi criado e desenvolvido por um grupo de cirurgiões do Oswaldo Cruz, Hospital Oswaldo Cruz. E eles então exportaram essa expertise, essa forma de tratar, e a gente, por conta dessas interações com o corpo clínico, mapeou questões importantes de serem abordadas, né? Então aqui, o primeiro biomarcador molecular de resposta ao tratamento que eu vou apresentar, desculpa, para vocês, é a heterogeneidade genética intratumoral, num contexto de câncer de reto, tratamento de câncer de reto. Bom, então, câncer de reto, de modo bem resumido, é diferente de câncer de cólon, tá? Os fatores de risco, o prognóstico e o tratamento, eles diferem do câncer de cólon, tá? Então, aqui só mostrando a anatomia, onde que se encontra um tumor. Como que é o regime de tratamento? Câncer de cólon, geralmente você já parte para cirurgia, tá? O que esse grupo do Oswaldo Cruz, liderado pela doutora Angelita Haber-Gama, ela iniciou um protocolo de tratamento que se chama Watch and Wait, tá? E o que é? Você faz uma biópsia pré-tratamento, tá? Aqui representa uma linha do tempo, tá? E aqui eu represento NCRT de neoadjuvante chemoradiotherapy, tá? Por 6 semanas, semanalmente, esse paciente vai ser exposto a quimio-radioterapia, tá? Aí, após essas 6 semanas, eles vão ter um intervalo de 8 semanas de watch and wait, tá? Eles vão monitorar a progressão tumoral aqui. E aí, ao final dessas 8 semanas, que se espera que ao término, né, dessa quimio-radioterapia neoadjuvante, esse tumor deva regredir. Ou regredir o suficiente para que a cirurgia seja menos agressiva, ou que ele regrida completamente. E pela experiência clínica desse grupo, o que eles observaram? Que 40% dos pacientes respondem completamente à terapia neoadjuvante. Então, eu não sei se vocês imaginam como que é uma cirurgia para remoção do tumor no reto. A pessoa perde o reto. É uma cirurgia altamente mutilante. Então,
o que esse grupo desenvolveu foi justamente essa noção de esse período de monitoramento é essencial para você ver a regressão completa. E 40% dos pacientes não precisam passar por uma cirurgia desse tamanho. Só que o que nos preocupa e o que nos ocupa, na verdade, na pesquisa, é o grupo de pacientes que não responde. 60% não responde ao tratamento, tá? E se eu soubesse, né, como um clínico, um cirurgião, que aqui, né, esse paciente não responderia a esse tratamento, eu não teria perdido tempo e inclusive investido no tempo de 8 semanas, que é o protocolo, para esperar esse tumor eventualmente crescer e metastatizar. Então, hoje a gente penaliza eventualmente os indivíduos que não respondem por aqueles que respondem completamente. Então, é um protocolo de tratamento às vezes controverso. A gente vê em congresso que até uma certa implicância, watch and pray, eles brincam, né? Porque nem todos adotam, têm confiança sobre essa resposta completa. Então, o que a gente se pergunta? Quais são os mecanismos moleculares associados, né, a essa não resposta? Será que existe uma assinatura molecular desse desfecho clínico? E aí, então, que entra a heterogeneidade genética intratumoral. Tá? Diversos trabalhos do grupo, da doutora Ana Maria Camargo, né, já em colaboração com o grupo desses cirurgiões, já abordaram a assinatura de expressão gênica, não encontraram nenhuma associação significativa, perfil mutacional. E aí a gente, em 2017, foi o primeiro trabalho que eu participei estando no Sírio, a gente conseguiu identificar que numa amostra de tumor de reto com múltiplas biópsias, tá, a gente observa que o perfil de mutação é completamente distinto quando você compara essas biópsias entre si. Tá? A gente viu que só 27% das mutações elas eram compartilhadas entre 3 das mais distintas amostras. Então, o que isso quer dizer? Que geneticamente esse tumor é uma bagunça. Então, é isso que a gente chama de heterogeneidade genética intratumoral. Você tem um monte de mutações e dependendo de onde você biopsia esse tumor, você pode ou não pode detectar algumas mutações. Então, com base nesses achados, a nossa hipótese é que a heterogeneidade genética intratumoral ela seria um repositório genético para evolução clonal e resistência às drogas. O que isso significa? Um tumor altamente heterogêneo ele teria matéria-prima para diante de um estímulo, né? Um gargalo de seleção faça com que ele tenha matéria-prima para de fato achar resistência a essa droga. Então, aqui de maneira bem simplificada, a gente tentou entrar na moda dos graphical abstracts, né? A gente publicou esse ano esse trabalho, uma continuidade desse que eu mostrei. Então, a gente foi olhar, primeiro, para a heterogeneidade genética intratumoral em dados públicos. Então, a gente baixou exomas do The Cancer Genome Atlas, que é uma iniciativa, um consórcio bastante importante para a área de genômica do câncer, que você tem inúmeros fenótipos moleculares disponíveis, né? Então, a gente baixou exomas de 79 casos de câncer de reto específico, tá? E, primeiramente, a gente mediu a heterogeneidade genética, eu já vou mostrar para vocês como, e a gente viu que a maior heterogeneidade estaria associada a um pior prognóstico. Então, olhando para os dados públicos, a gente viu que havia maior chance de metástase de linfonodos acometidos nos indivíduos em que o tumor primário tinha maior heterogeneidade genética intratumoral. Então, a gente corroborou aquele achado pequeno, mostrando que reto é um tipo de tumor com bastante heterogeneidade. Uma heterogeneidade mais genérica, não específica de determinados genes? Não, genérica, sim. Você não tem overlap de mutações. Você até encontra alguns drivers específicos de câncer de reto, já conhecidos, mas ele não está necessariamente presente. Exato, você não vê uma homogeneidade. Mas se fizer uma somatória, quem tem mais heterogeneidade... Isso. Então, isso que é o interessante, porque a gente aqui não conseguiu achar uma mutação específica que tivesse associada com o quadro clínico. E quando a gente olha de forma quantitativa para a heterogeneidade, como é que ela se distribui nesses tumores, a gente passa a encontrar associação. E
E aí, dentro do contexto de tratamento, né, então, os dados do TCGA, eles não têm informação de tratamento, né, são tumores primários sequenciados. Então, a gente gerou, né, no laboratório, 7 não, foram mais, né, mas a gente fez o exoma de 7 pacientes, amostras pareadas, pré e pós-tratamento. Então, só voltando aqui, a gente coletou biópsias no pré-tratamento e biópsias do tumor persistente, tá? Na verdade, é o resultado da cirurgia de excisão desse tumor. E aí, então, a gente foi comparar, né, a gente mediu a heterogeneidade, né, genética intratumoral das amostras pré e pós-tratamento, e a gente viu que o tumor resistente, né, aqueles que a gente analisou, eles tinham mais heterogeneidade quando comparado à sua amostra pré-tratamento. Então, o que isso quer dizer? Tá? Então, de forma geral, a gente observou isso, tá? Que essa medida de heterogeneidade se apresentava maior nas amostras pós-tratamento, lembrando que isso é uma análise pareada, tá? Então, só para chamar a atenção, como que a gente mede a heterogeneidade genética intratumoral? A gente primeiro identifica todas as mutações somáticas presentes nesse tumor. E depois a gente contabiliza, tá, a mutant allele frequency. A gente vê quantos reads reportam, isso num dado de sequenciamento, né, de exomas. Tá? Quem não tiver familiar, quiser discutir, mas basicamente a gente contabiliza o número de reads que reportam o alelo referência e o alelo mutante. Então a gente faz uma frequência, né? Aqui a gente vai chamar de MAF, né? Mutant Allele Frequency, o total de reads que reportam um alelo alternativo sobre o total de reads. E a medida de heterogeneidade genética é basicamente, para cada mutação, eu contabilizo o MAF, tá? E para aquele tumor, eu observo a distribuição dessas frequências alélicas. E o quanto que ela se desvia da mediana da distribuição é o nosso MAT score, tá? Que é Mutant Allele Tumor Heterogeneity Score. Então, bem simplificadamente, é como que se distribui essas frequências alélicas, tá? E a gente compara essas distribuições pré e pós-tratamento. E isso nos indicou que, depois do tratamento, a gente tem maiores scores de heterogeneidade. Aqui seria uma outra maneira da gente visualizar aquilo, que eu mostrei no slide anterior. Aqui só, eu não estou olhando para o score de heterogeneidade, eu estou olhando para o MAF, que é a frequência alélica do alelo mutante, né? Se eu pego todas as mutações que são compartilhadas no pré e pós-tratamento, ou seja, aquelas mutações que estavam presentes lá desde a biópsia inicial, o paciente passou pela quimio rádio neoadjuvante, teve um intervalo, esse tumor persistiu, eu fiz a cirurgia e comparei agora o perfil de mutações que estavam ali, o que a gente viu? Aquelas que são compartilhadas, tá? A gente observa um aumento da frequência alélica, ou seja, o alelo mutante dessas compartilhadas, ele aumenta de frequência, tá? Eu tenho muito mais reads reportando ele nas amostras pós-tratamento. Então, o que isso nos sugere em termos qual que é o efeito biológico que a gente está observando aqui? Que a quimio rádio neoadjuvante, elas estão servindo como uma pressão seletiva para o aumento de frequência dessas mutações. Ou seja, a gente acredita que esses pontinhos pretos que aumentaram de frequência nas amostras pós-tratamento são mutações que estavam lá e que foi vantajoso para esse tumor aumentar a frequência delas. Então, desculpa se eu estou fazendo algum erro crasso evolutivo. O Diogo já está se contorcendo ali na cadeira. Mas, enfim, então, olhando para essas alterações, elas nos sugerem funcionalidade com relação ao mecanismo de resistência ao tratamento. Por que elas aumentaram de frequência? Certo? Então, a partir daqui, então a gente está olhando para a heterogeneidade e a variação nas frequências alélicas como marcadores moleculares que nos ajudam, né, a tentar identificar potenciais alvos. Será que aqui tem algum gene relevante para proliferação relacionado à resistência a esse tipo de tratamento? Tá?
Então, foi mais ou menos isso o que a gente mostrou nesse trabalho, tá? Eu resumi bastante, tinha outros achados importantes, mas é só para vocês verem que, a partir da análise inicial, a gente consegue levantar agora outras questões e eventualmente aplicar para outros tipos tumorais. Acho que ela perguntou para mim. Sim, esse dado o que a gente está comparando aqui, ó, é a frequência da amostra pré-tratamento, aquela biópsia, só para confirmar, ó, isso aqui é um adenocarcinoma de reto, e comparando com a frequência alélica da excisão do tumor, que a gente já viu que não responde. Então, já o tumor residual, que às vezes nem é residual, mas é um tumor enorme que cresceu naquele intervalo. Na verdade, nem é biópsia. Aqui, no pós-T, que a gente está falando, é o tumor inteiro excisionado. Você poderia considerar essas mutações que aumentaram de frequência, né, no pós-operatório, são drivers? Então, algumas sim, mas eu não sei te dizer, eu não sei de cabeça qual o perfil delas, mas o que acontece aqui a gente está olhando para os 7 pacientes juntos, né? Então, o que a gente viu é que para alguns pacientes, sim, eventualmente tinha um shift na frequência de alguma mutação driver, mas para outros não. Então, não necessariamente essas são drivers tumorais. Na verdade, eu acho que elas mais sinalizam para um mecanismo de heterogeneidade e resistência, né? Mas a gente não são todas, às vezes elas estão indo de carona, aumento de frequência de uma amplificação, uma região genômica que pode ter um papel no mecanismo de resistência, não necessariamente aquela mutação. Eu queria perguntar sobre caronas de regiões genômicas próximas. Você lembra qual que era o cutoff de número de bits? Porque, às vezes, um MAF de 2 em 20 é diferente de 20 em 200. Então, eu simplifiquei aqui, mas assim, eu tinha um slide todo explicando que filtros que a gente aplicou, né, para essas mutações. Mas a gente aplicou um cutoff de 30 reads, no mínimo. Então, são dados de exoma. E aí, ainda também, a gente penou para publicar esse trabalho, porque são dados de SOLID. Então, foi bastante dramático isso. Então, a gente aplicou critérios bastante stringentes, né? Não, já está aposentado, graças a Deus. A SOLID era do Ludwig. Foi herança do Ludwig. Bom, então, era isso que eu tinha para falar para vocês de biomarcador relacionado à resposta ao tratamento, a esse protocolo muito específico de tratamento de câncer de reto. E agora eu vou falar para vocês de câncer de bexiga. E aqui eu vou falar de mais de um marcador molecular, tá? E vou introduzir um pouco o racional por trás desses marcadores à medida que eu for apresentando. Então, primeiro deixa eu apresentar para vocês o câncer de bexiga, tá? Então, o câncer de bexiga que acontece no epitélio específico da bexiga, tá? O tumor, ele vai apresentar diferentes graus de invasividade. Então, desde as camadas mais superficiais, tá? Que estão ali in situ, um tumor in situ, que só está nessa camada mais superficial do urotélio, pode invadir a lâmina própria. E aí, o que acontece? Que se discute se são doenças distintas ou se é um espectro variável do mesmo, né, da mesma doença. Então, câncer de bexiga, em termos de tratamento e até sob o perfil molecular, a gente trata como entidades distintas aquele que é o não invasivo, que não atingiu as camadas musculares da bexiga, e o tumor invasivo, tá? Então, eu vou focar no tumor não invasivo, a lesão superficial de bexiga, e aí o que é importante vocês entenderem que é o tumor que ainda não atingiu a camada muscular do órgão, tá? Então, eles vão diferir conforme o tipo de tratamento, né, o regime de tratamento que esses pacientes vão ser submetidos com base nesse exame histopatológico. Então, você tem uma lesão na bexiga, procura o urologista. O urologista vai te encaminhar, fazer um exame
E esse exame vai fazer uma biópsia. Nessa biópsia, eles vão conseguir identificar, olha, tem uma lesão, um carcinoma assim assado, e qual que é o tipo histológico e qual que é o grau de invasividade, tá? E aí, com base nessa informação, ele vai te encaminhar para um oncologista clínico e que vai te dar o regime de tratamento, né, e a droga certa e qual é a conduta que vai ser seguida. Então, só chamar a atenção que 75% dos casos de câncer de bexiga são dessa forma não invasiva. Então, são tumores bastante benignos, de certa forma, porque tem um tratamento bastante consolidado e com grande potencial de cura. Então, eu vou tratar só dos não invasivos. Então, o câncer de bexiga não invasivo, e aqui, né, como NMBIC, que é Non-Muscle Invasive Bladder Cancer, tá? Então eu vou usar essa sigla aqui ao longo da apresentação. Como que é a classificação do risco de recidiva e progressão? Então o que acontece? Você fez a biópsia, isso vai para o patologista, ele olha no corte histológico e vai ver, e vai passar para o clínico, né, qual que é o estadiamento, TNM, né, teve linfonodo afetado, já existe metástase, então isso aqui é uma classificação, né, que o que a gente sempre olha na literatura é o estadiamento dos tumores. O grau histológico, o número de tumores, o tamanho do tumor, a presença de carcinoma in situ, se ele é um tumor primário ou recidivo. Então, com base em todos esses parâmetros clínico-patológicos que a gente chama, a gente então vai definir, olha, isso aqui é um caso de um tumor com alta chance de recidiva ou progressão para as formas invasivas, ou não, ele é um tumor superficial com baixo risco. E aí, com base nessa classificação do risco de recidiva e de progressão, é definido a conduta terapêutica. Só que essa definição de risco, como vocês podem ver, ela não é muito precisa. Então, na era molecular, você se basear em análise histológica, ela acaba sendo bastante falha. Então, por exemplo, a cirurgia de remoção, né, do tumor da lesão de bexiga, ela é uma raspagem transuretral. Então, o cirurgião ele vai lá e vai raspar a parede da bexiga para remover esse tumor. Por vezes esse tumor ele é fragmentado. Então, imaginem quão complicado é você depois histologicamente definir o grau de invasividade. Imagina um tumor, múltiplos tumorzinhos. Então, tudo isso torna essa definição de risco não muito precisa, mas ainda assim se acerta muito. Então, com base, aqui só uma visão esquemática, isso aqui a gente chama de algoritmo de tratamento. Então, você tem a ressecção transuretal, né, a TURB que chama, o procedimento cirúrgico, e aí você vem com o laudo histológico e diz, olha, se trata de uma forma não invasiva. E com base em todas aquelas informações clínico-patológicas, o clínico vai dizer, bom, isso é um tumor de baixo risco. Se ele tem baixo risco de recidiva e baixo risco de virar uma doença invasiva, eles vão lá e vão dar uma dose só de quimioterapia intravesical, tá? É uma dose única, né? É uma injeção dentro da bexiga, injeta o quimioterápico. E o paciente está livre, né? Grandes chances de cura com base nessa análise histopatológica. Porém, tem aqueles que têm um risco alto de recidiva e progressão, tá? E risco intermediário seriam aqueles que não foram classificados como alto risco e nem baixo, eles estão no meio. E isso aqui representa 15 a 35% dos casos. Então, 15 a 35% dos casos que são classificados como risco intermediário e alto, eles voltam para TURB. Então, agora vamos ver se não ficou nenhum tumor lá. Raspa de novo, dependendo do... Isso aqui, se volta para essa TURB, é uma decisão do clínico e do cirurgião. Então, tumor completamente ressecado e que foi, por fim, classificado como não invasivo, esses pacientes eles são submetidos a uma imunoterapia adjuvante, o que a gente chama de imunoterapia de pobre, porque não são os mesmos imunoterápicos relacionados ao prêmio Nobel, que chamamos de immunocheckpoint inhibitors, porém é a instilação da vacina para tuberculose, a BCG, que é o bacilo Calmette-Guerin, né, são formas atenuadas do bacilo, e essa vacina é instilada dentro da bexiga, tá? E
com um protocolo clínico bastante estabelecido durante 6 semanas, né, com aplicações semanais da BCG. E isso tudo é feito, essa imunoterapia adjuvante, ela é importante para evitar, para diminuir o risco de recidiva e progressão. Tá? Aqueles casos que nessa nova TURB eventualmente se conclui que não vão ser completamente ressecados esses tumores, eles então vão para a cistectomia radical. Mas eu quero chamar a atenção de vocês com relação ao tratamento com imunoterapia adjuvante com BCG. Então aqui, ó, só para mostrar como que é feita a instilação com a vacina para tuberculose. E aqui a questão que a gente mapeou desse diálogo no corpo a corpo com os clínicos, né? Bom, tem uma proporção grande dos indivíduos que são submetidos ao protocolo de imunoterapia adjuvante com BCG e que ainda assim recidivam, tá? Então 30% em média recidiva e ainda 15% progride para as formas invasivas. Então, mais uma vez aqui entram as questões relacionadas à identificação de marcadores moleculares que nos permitam estratificar melhor esses pacientes que devem ser submetidos a essa forma de tratamento, com o intuito da gente melhorar a resposta. Então eu vou passar por alto os biomarcadores moleculares relacionados à resposta à imunoterapia, já conhecidos para os Immune Checkpoint Inhibitors, tá? E que a gente aplicou essas questões no contexto de resposta a BCG. Tá? Não se sabe exatamente como a BCG funciona. Né? Você coloca aqueles bacilos atenuados, a gente não sabe qual que é o verdadeiro efeito da BCG. Se as células tumorais elas internalizam esse bacilo e apresentam, né, por algum via MHC, por mutação, essa célula tumoral passa a expressar MHC classe 2 e eventualmente isso cooptaria células do sistema imune. Ou se de fato o mecanismo de apresentação de antígeno, que é o recrutamento de um processo inflamatório por conta dessas instilações promove ali na região, na lesão do tumor, faz com que dê um boost no reconhecimento do sistema imune para esses antígenos tumorais que eu já vou apresentar para vocês, tá? Então, a carga mutacional, que é a quantidade de mutações que um tumor apresenta, seria o primeiro marcador molecular relacionado à resposta que a gente avaliou. Então, só para mostrar aqui nesse gráfico a frequência de mutação pelo tamanho da região analisada do genoma. E aí a gente mostra aqui os tipos tumorais. Então isso aqui é um dado do TCGA, né, desse consórcio. E câncer de bexiga ele só perde para melanoma e câncer de pulmão em termos de quantidade de mutações. Então ele é um tipo tumoral altamente mutado. Só que eu quero chamar a atenção de vocês que eles analisaram apenas as formas invasivas nesses dados. Mas será que isso ocorre na forma não invasiva? A gente também observa uma alta carga mutacional e se eventualmente a alta carga mutacional poderia explicar a taxa de resposta BCG. Então foi exatamente isso que a gente foi olhar. Então só para mostrar para vocês qual que é o racional por trás de se olhar para a carga mutacional, você tem, por exemplo, aqui uma mutação não sinônima, ela troca o aminoácido, a proteína mutada é então apresentada pelo MHC da célula tumoral e o sistema imune reconhece por conta dessa alteração somática como um peptídeo não self, então vai desencadear uma resposta contra essa proteína alterada. Então o racional por trás de olhar a carga mutacional é simplesmente que um número grande de mutações deve representar, né, esse tumor deve ter também uma alta carga de neoantígenos, ou seja, peptídeos imunogênicos. Então o que a gente fez? Sequenciou o exoma de 35 tumores de bexiga não invasivo classificados em respondedores e não respondedores a BCG. Então a partir do exoma a gente chamou variantes. E o que a gente mostrou? Que os indivíduos respondedores, aqui representados com R, tinham uma maior carga mutacional, tá? Só que o que nos chama a atenção nesse resultado? Então aqui a gente corrobora aquilo que já vem sendo visto na literatura para outras formas de imunoterapia. Então a gente reforça de que isso ocorre na doença não invasiva e em bexiga. Mas nos chama a atenção que mesmo dentro do grupo dos indivíduos com alta carga mutacional, uma proporção deles
não responde. Então aqui só ilustrar a curva de sobrevida, mostrando que o desfecho clínico é melhor, né? Tem melhores taxas de recidiva, de sobrevida livre de recidiva, né? Para os indivíduos com alta carga mutacional. Enfim, então agora eu vou falar sobre o próximo biomarcador molecular que na verdade deriva dessa ideia de alta carga mutacional. Então, será que um número grande de mutações se reflete um número grande de peptídeos imunogênicos, ou seja, reconhecidos pelo sistema imune, capazes de debelar essas células tumorais, de matá-las? Então, aqui eu apresento como que acontece. Você tem as mutações somáticas, geram proteínas alteradas, essas proteínas são digeridas pelos proteassomos, esses peptídeos alterados são, enfim, apresentados por MHC classe 1 na superfície da célula. Então, aqui, só de uma maneira bem esquemática, mostrando que os peptídeos podem se ligar ao MHC e o grau de afinidade de ligação ao MHC mostra o grau de imunogenicidade. Qual a probabilidade dele, de fato, ser reconhecido pelo sistema imune e desencadear uma resposta contra as células tumorais. Então, basicamente, a gente mede, faz uma predição de neoantígenos com base nas mutações somáticas identificadas no tumor. Então isso aqui é uma breve descrição de como que a gente analisa esses neoantígenos, como que a gente quantifica. Então, a gente pega essas mutações identificadas no tumor e faz uma predição de epítopos. A gente picota aquela proteína, tudo isso é predição, certo? E aí, os epítopos preditos, né? Como que a gente picota aquela proteína com o aminoácido mutante, aonde que ele se encaixa, todas as possíveis combinações, e a gente testa para o grau de afinidade com o MHC, com programas específicos. Então, o grau de afinidade com o MHC é informativa, ela é um proxy do grau de imunogenicidade desses epítopos, tá? E aí, então, com base nesse grau de afinidade, a gente vai tentar correlacionar isso com dados de sobrevida e resposta a tratamento. E isso foi o trabalho de iniciação científica da minha aluna, em que ela primeiro quis avaliar qual era a proporção das mutações que de fato estavam classificadas e preditas como neoantígenos, e a gente viu que, em média, 43% dessas mutações eram neoantígenos. E aí a gente testou de novo a proporção, né, da carga, a quantidade, o número de neoantígenos e a resposta BCG. E a gente corrobora aquela ideia de que, então, de fato, alta carga mutacional, alta quantidade de neoantígenos está associado a melhor resposta BCG. Tá bem? Só que aí o que acontece? Ainda tem esses malditos 30% que não respondem. Mas é para vocês verem que os biomarcadores moleculares, eles não são tão exatos. Então, eles estão descrevendo aqui um processo biológico que ocorre, ou seja, a resposta BCG, ela está associada ao mecanismo de apresentação de antígenos. E isso foi uma coisa que nunca ninguém mostrou. Então, isso é uma evidência muito poderosa para responder tanto o mecanismo de ação dessa droga, como você achar um marcador para estratificar os pacientes que serão submetidos a esse tratamento. Então, aqui, a mesma coisa que a gente encontrou com a carga mutacional, a gente olha para os neoantígenos preditos. Para você jogar nesses programas de interação com MHC, você joga uma lista ampla, você já faz uma pré-anotação de quem tem um tropismo para algum tipo de... Tem algumas... Então, a gente pode fazer a análise mais geral, você pega o aminoácido mutado, tá? E o contexto da sequência. E aí você gera epítopos do tamanho que comporta o bolsão do MHC. Aí você pega essas sequências, joga no programa de predição e ele calcula o grau de afinidade. Todas as mutações, não de um subconjunto... Não. Então, tem alguns programas que você já pode, por exemplo, colocar expressão. Se você tem informação de expressão gênica, então se esse epítopo não é expresso, então já não interessa, varre da sua análise.
No nosso caso, a gente não tinha dado de expressão gênica. Você dá um subconjunto para tentar varrer. Isso. Você ainda também tem um outro nível de filtro que você pode predizer sítios de clivagem. Então, como eu mostrei lá, você tem um proteassoma. Não é que ele vai cortar naqueles lugares exatos. Existem sítios, né, você tem como predizer os sítios de clivagem, e isso também já te diz se aquele peptídeo é real ou não. Então, você também pode remover esse tipo de anotação, né? Bom, então, só para retomar aqui, então, qual que é o raciocínio? Fala. Uma dúvida. Para os peptídeos que são apresentados para os pacientes que respondem, vocês olharam se eles são de alguma forma similares às proteínas da BCG? Ainda não. Mas a gente vai olhar. E, na verdade, eu tirei da aula para não ficar muito longa. Porque então, isso que eu apresentei para vocês é a análise quantitativa. É uma análise bem grosseira, na verdade. Você pega e contabiliza quantos epítopos tem estão acima de um determinado cutoff de ligação com o MHC. O que a gente está tentando implementar é um modelo que chama Neoantigen Fitness Model, que eu estou contando muito com a ajuda daqui do grupo do Diogo, que é, de fato, a gente conseguir ver qual é o grau de semelhança desses epítopos tumorais com epítopos de patógenos. Por quê? É um pouco ligado com esse racional agora que eu vou apresentar. Que é o quê? A gente até aqui considerou um epítopo imunogênico aquele que é apresentado pelo MHC, tá? Mas é tudo preditivo. Então, o que acontece? Você tem essa mutação, ela é apresentada, só que não basta que ela seja só apresentada para que você desencadeie uma resposta imune citotóxica, né? Que é a que vai, de fato, destruir essas células tumorais e fazer com que o indivíduo responda à imunoterapia, né? Que você tenha destruição das células tumorais. Você precisa que esse complexo MHC epítopo tumoral seja reconhecido pelos linfócitos T citotóxico e, de fato, induza essa célula à apoptose. Então, qual que é o racional todo, né? Qual que é a sequência lógica? Uma alta carga mutacional pressupõe que você tem um grande número de neoantígenos e você também espera que esse grande número de neoantígenos todos sejam reconhecidos pelo TCR. Eu não apresentei aqui, mas eu tenho um projeto em andamento que é justamente a gente ver qual é a proporção desse número de neoantígenos que são reconhecidos pelas células T. E a gente faz isso com base em epítopos que a gente já sabe que são reconhecidos por células T. A gente teria um banco de dados de epítopos de patógenos que já se sabe pela literatura que desencadearam resposta imune. E aí, então, a gente vai alinhar a sequência do epítopo com a do epítopo do patógeno e pelo grau de semelhança entre essas sequências a gente diz, olha, além dele ter um grau incrível de afinidade com o MHC, ele tem grandes chances de ser reconhecido pelo TCR do linfócito, porque ele já foi reconhecido antes em outro contexto. Aí a expectativa é que esse subconjunto separe melhor. Exatamente. Aí a gente olhando para a qualidade de neoantígenos, a gente espera responder um pouco mais aqueles 30% ainda dos com alta carga de neoantígenos que não respondem ao tratamento. Exatamente. Só que agora eu quero apresentar para vocês que eu quero olhar para essa interação entre o epítopo que está de fato sendo reconhecido pelo CD8. Agora é um outro biomarcador molecular, que a gente mede pela diversidade de receptores de células T que estão presentes no infiltrado tumoral. Então, o que acontece? Para a gente olhar para essa diversidade de receptores de célula T, antes que eu explique exatamente o que é, a gente só precisa entender um pouco a dinâmica dessa ação citotóxica, né, do sistema imune sobre as células tumorais. Então, essa célula tumoral ela está morrendo, eventualmente apresentando neoantígenos para células do sistema imune que já estão recrutadas no microambiente tumoral. Esses neoantígenos, então, se ligam, né, são reconhecidos e são apresentados pelas células apresentadoras de antígeno. Eles viajam até o linfonodo, lá elas ativam células T que eventualmente reconheçam esses epítopos como não self. Você vai
promover uma expansão dessas células que reconhecem esses antígenos. E aqui só quero chamar a atenção que a gente detecta eventualmente essa expansão clonal na circulação sanguínea ou eventualmente em outros fluidos corporais, por onde os linfócitos então estão viajando. E aí a ideia é que quando a gente observa o infiltrado linfocitário tumoral, são células que já foram ativadas, que reconhecem esses epítopos tumorais e que ali está um campo de guerra, certo? Então, linfócitos T reconhecendo os neoantígenos apresentados pelas células tumorais e, eventualmente, promovendo morte celular. Então, esse é o mecanismo em que a imunoterapia se apoia. Você, com immune checkpoint inhibitors, você desinibe, você inibe a inibição do sistema imune. E aí você acelera essa ação citotóxica. Aqui no caso da BCG, o que a gente quer ver? Se eventualmente primeiro, quer corroborar o fato de que o mecanismo de apresentação de antígenos está relacionado à resposta à droga, né, ao tratamento com BCG, e se a gente pode inferir que a diversidade de TCR está relacionada com a resposta. Então, só para mostrar para vocês o que é o TCR, o receptor dos linfócitos T, eles, não sei se vocês lembram da aula de imuno, eu lembro muito pouco, né? Eu posso estar falando bobagem aqui, mas você tem o complexo MHC apresentando peptídeo, tá? E as células T, então, vem e reconhece o complexo MHC peptídeo. E aqui é uma região, nesse bracinho aqui, o CDR3, é uma região hipervariável dessas duas cadeias do TCR. A gente vai olhar especificamente para essa sequência aqui, que ela é formada por um rearranjo único, que acontece só nos linfócitos, tá? E esse receptor altamente variável, formado pela recombinação entre essas possíveis genes, tá? E eventualmente splicing alternativo, você vai ter uma região muito variável, né, ao nível da sequência do DNA desses receptores, e isso permite o pareamento e o reconhecimento de uma gama variável de epítopos apresentados pela MHC. Então, esse reconhecimento epítopo TCR é quem vai ativar as células T e induzir a resposta citotóxica. Só que o que acontece? A gente tem então essa região que é geneticamente hipervariável, tá? A depender do epítopo que ele reconhece, você tem uma sequência específica desse receptor, certo? E aí essa sequência é única. A probabilidade de a gente encontrar duas sequências idênticas é muito rara. Então, quando a gente olha para aquele infiltrado linfocitário tumoral, ou eventualmente para os linfócitos circulantes, uma pessoa com um tumor ativo, a gente esperaria ver o quê? Se você tem uma população policlonal dentro desse infiltrado, a gente espera que o reconhecimento de epítopos tumorais não esteja sendo específico. Por quê? Como eu mencionei aqui, à medida que a célula T reconhece esse epítopo, ela vai expandir. Então, a gente vai ter um número maior de células T nesse infiltrado tumoral com o mesmo TCR. Então, o aumento da clonalidade de células T no infiltrado linfocitário tumoral, ele é indicativo, né? Ele é um biomarcador de que esteja ocorrendo uma resposta ao mecanismo de apresentação de antígenos, tá? Então, o que a gente quer ver? A gente quer caracterizar a diversidade desses TCRs, tá? Num contexto de resposta a BCG e de prognóstico. Ficou claro? Confuso? Por outro lado, se você tem uma agressividade com carga mutacional, você pode ter uma modificação desses peptídeos apresentados, né? Como assim? Acho que ficou bem claro que se você tem um monoclonal expandido que vai interagir diretamente, você tem uma boa resposta. Só que se for muito agressivo, você começa a ter a apresentação de neoantígenos diferentes, e você vai depender do repertório mais diverso. Então... Eu não sei como é que é a dinâmica exata, mas me parece que é algo meio... Mas, então, justamente, é uma coisa... Assim.
Então, o que acontece é, você pode ter, eventualmente, vários mecanismos de evasão, né? E essa medida de diversidade nos indica o que está acontecendo ali. Ela, assim, por um lado, ele é um biomarcador que ele mostra a ação direta do sistema imune sobre o tumor. Mas ele também pode ser bastante controverso, né? Porque você pode estar tendo um mecanismo de escape que a gente não está medindo olhando só para a diversidade, né? Isso ali está acontecendo tudo em tempo real dentro daquele microambiente tumoral. Mas até foi uma questão do revisor da FAPESP, do projeto da Júlia, da minha aluna, em que ele estava justamente querendo que a gente discutisse um pouco a questão de oligoclonalidade e policlonalidade, né, que eventualmente para doença infecciosa você teria um cenário diferente num contexto de tumorigênese, né? Não sei se era exatamente isso que você... Não, é por aí. É difícil dizer que, a princípio, para um determinado repertório de neoantígenos, essa resposta vai ser bem eficiente. Mas se você tem uma agressividade que vai mudando ali aqueles neoantígenos, né, ao longo das semanas ali... mas basicamente o que acontece é, se você tem uma resposta que está funcionando e eventualmente o tumor consegue escapar, ele vai silenciar esses neoantígenos, ele vai silenciar MHC, ele vai... E deve ter um threshold, a partir de um certo ponto dá para parar e a partir de um certo ponto não dá mais. Enfim, eu conto para vocês no próximo seminário, porque também isso é bastante novo, assim, a gente não sabe como que vai enxergar isso no... E essa dinâmica também deve contar com riscos germinativos, né, de desenvolvimento inicial lá do câncer, do hereditário. Tá aí uma questão interessante. A Maria Isabel Achatz, que é oncogeneticista lá do Sírio, ela estava muito interessada na síndrome Li-Fraumeni, que é a mutação em P53. Em algum momento, a hipótese deles era que o HLA seria um alelo modificador do fenótipo da síndrome de câncer hereditário. E daí a gente ficava se perguntando, mas qual o sentido, né? Se a mutação é germinativa, não vai ser imunogênica, né? Não vai ser reconhecido como non-self. Então, tem algumas questões que eu acho que precisam ser respondidas no meio do caminho, como, por exemplo, será que a via de carcinogênese e o perfil de mutação de quem tem Li-Fraumeni, mesmo eles tendo tumores distintos, o perfil mutacional é o mesmo? E daí, nesse sentido, não sei o quanto que... Deve ser empurre o risco um pouco mais para perto desse trigger, né? Mas é uma questão bem interessante. Então, só para finalizar, então a inferência do repertório de TCRs, a gente pode partir do sequenciamento direto dessa região hipervariável do TCR, tá? Então, amplificação dessa região em sequenciamento, ou a partir de dados de RNA-seq total, em que a gente vai alinhar esses reads contra as sequências de TCR. Só que aqui a gente vai usar as duas abordagens agora nesse projeto, em que a gente vai tentar identificar, né, caracterizar a diversidade de TCR como marcador de resposta, só que tem uma baixíssima correspondência entre as duas estratégias, que é o que a gente tem visto na literatura. Então, está numa etapa de análise no comitê de ética, que é de fato, a gente vai testar sangue e urina de pacientes tratados com BCG ou com câncer de bexiga não invasivo, aí ver como que se comporta essa diversidade em relação a parâmetros clínicos patológicos. E a gente começou a fazer umas análises preliminares com dados de RNA-seq de dados públicos, então a gente utiliza um programa em que ele consegue deduzir a partir dos reads de expressão, né, quais deles mapeiam exatamente nos TCRs, e com isso a gente faz estimativas de diversidade, tá? E aqui os resultados preliminares da Júlia, ela comparou a diversidade de TCR em doença invasiva e não invasiva, né, olhando só para 44 casos, né, e a gente viu que a diversidade, pelo menos estimada a partir de dados de RNA-seq, não separa, né, não mostra que tem diferenças entre a doença invasiva e não invasiva. Qual que é a ideia por trás disso? Eu esperava ver que aqueles com um quadro mais leve, né, digamos, com a doença não invasiva, você tivesse menor diversidade. Tá? E não foi o que a gente observou, na verdade eles não têm diferença entre si. Porém, quando a gente pega o estadiamento, que eu mostrei lá para vocês, a classificação TNM, em que a gente calcula, por exemplo, T, né, o estágio da doença, TA, T1, T2, T3,
Esses estágios T2, C3 e T4 correspondem à doença invasiva, tá? Então, quando a gente começa a deixar mais fluido essa classificação, não só, né, entre o invasivo e o não invasivo, a gente já começa a detectar um sinal biológico. A gente já viu que uma grande proporção dos indivíduos com estadiamento mais alto são aqueles que têm maior diversidade, ou seja, você não está tendo, nos casos mais leves, você já teria uma resposta específica ocorrendo e, por isso, menores graus de diversidade. Então, só para apresentar para vocês assim, todos os possíveis biomarcadores que a gente tem tentado analisar, né, para responder resposta à droga. Então, a gente identificou, né, a heterogeneidade genética intratumoral como um biomarcador importante para câncer de reto, dando origem a novos estudos. Carga mutacional e câncer de bexiga e resposta BCG, quantidade de neoantígenos, e a perspectiva é justamente aquilo que eu comentei sobre análise qualitativa, diversidade de TCR, tanto do infiltrado, sangue e urina. E ainda tem uma outra parte em que a gente vai olhar para a variante polimórfica e mutação somática em HLA classe 1, também no intuito de identificar mecanismos de evasão do sistema imune. E era isso, gente, que eu tinha para dizer. Agradeço a toda a equipe de pesquisadores lá do Sírio, especialmente os meus 2 alunos de mestrado, a Júlia e o Ramon, que geraram esses resultados que eu apresentei para vocês. Então era isso. Acho que todo mundo fez pergunta ao longo do seminário. Acho que é isso. Nos últimos slides você comentou que a avaliação urina, o que vai saber específico que você está avaliando? Então, a gente vai pegar os TCRs de sangue e urina. A gente pega e isola linfócitos que estão circulantes no sangue. Na urina, na verdade, eu nem sei se eu vou achar. A gente vai testar. Mas a gente quer ver, porque a ideia é assim, quando você quer achar um biomarcador, a gente tem visto pela literatura que a diversidade de TCR é muito poderosa com relação à resposta à imunoterapia com checkpoint inhibitors. E aí, então, a gente está apostando nisso com a resposta BCG. Então, o que é o ideal quando você acha um biomarcador? Primeiro, que não seja invasivo e não seja tão custoso, né? Se eu preciso remover o tumor, fazer o sequenciamento, o exoma completo, estimar a mutação, contabilizar, que você vê que carga mutacional é uma coisa que está sendo muito usada na literatura. Porém, ele não é viável, né? Imagina se isso for um marcador muito importante, até isso chegar na clínica é realmente distante. E a diversidade de TCR é muito barato em relação à maioria dos testes moleculares que a gente está acostumado em oncologia. E além disso, eu não dependo necessariamente para medir essa diversidade daquele pool de linfócitos que está lá dentro do infiltrado. A literatura mostra, e eu não trouxe aqui, mas a gente tem visto uma alta correspondência entre a diversidade que está lá no infiltrado, no microambiente tumoral, em relação ao que está circulante no sangue e inclusive na urina. Tá? Só que isso só foi mostrado na doença invasiva. Na não invasiva e no contexto de resposta BCG isso ainda não foi mostrado, e é o que a gente está tentando fazer. Circulantes no sangue e linfócito, não DNA livre. A gente vai fazer os dois. Justamente para, se a gente mostrar que a diversidade com DNA total, mesmo pegando tudo quanto é tralha, tudo quanto é tipo de linfócito e sem separar, se a gente mostrar que essa diversidade que a gente capta ali já é informativa, isso já é suficiente. Identificar a somática do DNA livre seria fantástico para o biomarcador. Mas a gente não está nem olhando para a mutação somática, a gente está olhando direto para a ação do sistema imune, né? Sim, mas eu digo, alguns tumores têm essa chama biópsia livre, você consegue detectar DNA livre. É que é muito difícil ainda. A gente recebeu aqui na verdade não veio para disciplina, o Rodrigo Toledo, vocês conhecem. Onde que ele é? Fleury? A medicina está em Barcelona agora. Trabalha com biópsia livre. E assim, é super difícil de dizer. Tem tumor grande que não solta DNA livre, tem tumor pequeno que já começa a vazar muito cedo. Só que se vocês têm acesso aos pacientes, eventualmente é um tipo de teste. Caro para burro. Não, se você tem um marcador específico, sim, mas sequenciamento de DNA livre circulante é uma fortuna. Então, assim, tem projeto de pesquisa lá no grupo que a Fabiana Bettoni, junto com a Ana
Ana Maria, eles estão desenvolvendo biópsia líquida, inclusive a gente tem uma interação forte com o serviço de patologia molecular. E aí, então, aquilo que a gente faz na pesquisa, a ideia é da gente implementar na prática, né? Então, oferecer, inclusive, como teste pelo departamento de patologia. De repente, você vai guardando esse plasma no freezer, quando você tiver um perfil lá na frente melhor, você volta e validou agora. Pode ser, pode ser. Eu fico tentada a sequenciar esses exominhas. É que a gente vai coletando coortes, depois a gente olha para trás assim. E se, né? Eu deveria ter guardado essa coisa para ver isso agora. Especialmente em pacientes, porque mortalidade. Mas é muito interessante. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada.